nesta terça-feira de frio, né, em Belo Horizonte. Começou frio hoje. Bacana hoje, nesse dia animado, falando de tributos. Estamos aqui. E hoje, até o colega ali estava falando assim, nossa Deus, mas quanto registro tinha o E-Social? Eu falei, o REINF está chegando aí, calma aí. Só toma um cafezinho, relaxa, fica sossegado que ainda tem o REINF pela frente. Mas bacana, nós vamos falar aí de vários registros também, mas para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa tarde. Desde já eu agradeço o convite e a confiança do CRC para que pudéssemos participar aqui. Também agradeço a atenção e a confiança de vocês de poder estar aí nos prestigiando. E deixo um convite a vocês para estarmos juntos nas redes sociais, aí, no @FilemonOliveira, ou no LinkedIn Filemon Oliveira, Facebook Filemon Oliveira, enfim, colocando Filemon Oliveira lá, tem poucos Filemons pelo caminho, então vai ser fácil vocês me encontrar aí pela internet. E eu gosto mesmo de me apresentar com 3 palavras que guardo no meu coração, que é fé, família e trabalho, necessariamente nesta ordem. E fé, família e trabalho para todas as situações da nossa vida, ok? Bom, esse slide já é famoso, vários já conhecem, já deve ter visto por aí, o novo modelo de escrituração previdenciária do Brasil. O novo modelo proposto de escrituração previdenciária do Brasil, ele encerra um ciclo que a GFIP já vem percorrendo aí pelo menos por uns 13, 14 anos, um pouco mais, talvez, para alguns. Enfim, e agora entra um ciclo que é o E-Social REINF DCTF Web, que é um modelo de escrituração completo de toda a contribuição previdenciária e também dos impostos retidos. Principalmente estamos falando dos impostos chamados de tributos federais. Bom, claro, na minha participação, iremos atender basicamente esta parte da REINF, que é retenções e informações, porque veio agora para as grandes empresas, aquelas que faturaram 78 milhões antes de lá em 2016, né, o ano anterior a 2017, em 2016, já entrou em vigor este mês, inclusive em maio, a obrigatoriedade da REINF. E para as demais empresas, de uma maneira geral, entrará em vigor somente lá em novembro. Mas algumas coisas que nós temos aí de verificar quanto ao fato gerador específico que vai acontecer agora em maio, tá? Então, nós vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Além disso, esse sistema da DCTF Web vai conversar com os sistemas da Receita Federal. Então, empresas que eventualmente tenham lá seus processos de compensação, de suspensão de imposto, de exclusão, até processos de parcelamento, estarão já conversando dentro da DCTF Web. Então, basicamente, o modelo ele é feito por 3 programas que são chamados de programas apuradores e um programa que é o programa de demonstração. Mas você falou 3, eu só estou vendo 2 aqui, Filemon. Os sistemas apuradores seriam E-Social e REINF. Tem um terceiro sistema apurador que ele não faz parte do âmbito geral, porque ele tem uma aplicação específica, e ele, inclusive, ainda não foi finalizado, mas ele chama SERO, que é o Serviço de Regularização de Obra. Basicamente, quem já faz hoje a DISO sabe do que eu estou falando, que é um método de aferição indireta do INSS. Então, a contribuição previdenciária vai ser 3 sistemas apuradores e um sistema de demonstração. Os 3 sistemas apuradores são E-Social, REINF e SERO, e um de demonstração, que é a DCTF Web. Bom, do ponto de vista legal, a DCTF Web ela pode perfeitamente substituir a GFIP, uma vez que ambas têm, em sua natureza, o caráter declaratório. Portanto, o mesmo caráter declaratório dado hoje
AGFIP, ele é transmitido para a DCTF Web, que continua sendo pelo caráter declaratório. O problema desse modelo, ele começa a ser questionado a partir do momento em que a Receita vai receber informações de sistemas de apuradores e transformar em valores a serem recolhidos, ou seja, valores devidos. E os valores de débitos dentro da DCTF Web, eles não poderão ser modificados ou editados. Eles somente serão editados através dos sistemas apuradores. Com isso, há um conceito no direito que é importante levar em consideração, que é o conceito de lançamento e declaração do imposto. Se a própria obrigação acessória apura e define o valor que eu tenho que recolher de imposto, logo há um questionamento a ser feito sobre o princípio de lançamento, porque o contribuinte não utilizou-se da situação de enviar a informação, e sim a própria plataforma que fez essa apuração. Quando nós pensamos dessa maneira, vamos identificar o seguinte: ou haverá algum tipo de adequação na norma, ou pode ser que haverá uma possível insegurança jurídica, porque, uma vez que a Receita nos traz a informação, ela não pode questionar depois se essa informação está certa ou errada. É claro que, mas Filemon, mas a informação do E-Social está errada. Ok, se a informação do E-Social está errada, não estamos falando da apuração do imposto, estamos falando de outras informações, que são acessórias à própria apuração. A apuração ela vai ser demonstrada na DCTF Web, que não será editável. Então, haverá aí alguns questionamentos e, com certeza, haverão também alguns posicionamentos quanto a essa questão, porque é a primeira vez que um sistema de informação do porte da Receita Federal, ele traz o débito de maneira ativa para o cliente pagar. Isso é uma novidade que a Receita resolveu assumir. Eles sabem, eles têm conhecimento, dentro dos debates que observamos, eles têm conhecimento, só que eles resolveram assumir esse risco e vai continuar com o processo dessa maneira. Então, eu só estou trazendo para vocês que a edição será feita totalmente nos sistemas apuradores. O sistema de DCTF Web somente será editável do ponto de vista de gerar DARF no dia de pagamento, o valor de DARF, porque o contribuinte pode editar o DARF quanto que ele quiser, enfim, que ele tem essa prerrogativa legal, mas do ponto de vista da informação, é o sistema apurador. E quando a gente fala de sistema apurador, nós estamos falando desse modelo aqui, onde o E-Social ele contribui com remunerações, pessoa física, comercialização de produção rural de pessoa física também, que está sujeito ao Fundo Rural, as aquisições de produção rural, a REINF de retenções sobre a nota, comercialização, patrocínio de futebol e a chamada CPRB, o CERO, através das aferições indiretas, geram os débitos na DCTF. E os créditos virão, claro, do salário família, maternidade e das retenções sobre nota fiscal. Quando isso acontece, claro, hoje nós já temos lá o fechamento da contribuição previdenciária devida. E demais informações, como, por exemplo, processos, vão diretamente na DCTF Web, ok? Então, a REINF, basicamente, o que é? É um sistema, um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao sistema de escrituração digital do E-Social. Ou seja, não dá para que a gente possa falar no E-Social, na REINF, sem necessariamente compreender o E-Social. Por quê? Porque um complementa o outro. Um é parte do outro. Para quem trabalha com E-Social já há algum tempo, ou trabalha na pesquisa do E-Social há algum tempo, vai lembrar que no Manual 1.0, todos os eventos que hoje estão constituindo a REINF, eles eram parte integrante dos eventos periódicos do Manual 1.0 do E-Social. Só que nós temos aí um problema que também foi jurídico, é um problema de gestão, ou seja,
quem faz a gestão das retenções previdenciárias e quem faz a gestão do imposto retido na fonte? É a Receita Federal. E, portanto, qualquer alteração que fosse feita em âmbito desses registros no E-Social deveria ser submetido a, pelo menos, os signatários do projeto E-Social. Isso iria dar morosidade ao processo. Então, a Receita resolveu fazer da seguinte maneira: vamos retirar do E-Social aquilo que é de exclusiva normativa da Receita Federal e deixamos aqui, porque qualquer alteração que precisasse ser feita na REINF, não precisaremos de submeter aos demais do conjunto ou signatários do projeto a essa aprovação. E assim foi feito. Tanto é que, se você observar, o E-Social ele está numa plataforma à parte, como um projeto autônomo, onde tem um comitê gestor de diversos players, mas nós temos na REINF ele dentro do ambiente da Receita Federal exclusivamente, lá como um dos módulos do SPED, justamente porque a Receita Federal ela tem total condição ou total gestão sobre a REINF, ok? Tem por objeto a escrituração de quê? Primeiramente, rendimentos pagos e retenções de imposto de renda. Também contribuição social do contribuinte e contribuições previdenciárias substituídas. Quando nós ouvimos falar sobre contribuição, os rendimentos pagos, tranquilo, sobre os rendimentos que serão pagos, imposto de renda vai ser um registro dentro da REINF. Mas quando a gente fala de contribuições previdenciárias, nós precisamos de pensar o seguinte: existem a substituída e a não substituída. A não substituída é o padrão. Todas as vezes que nós temos um padrão de recolhimento previdenciário no Brasil, ele é aquela fórmula básica de INSS igual remuneração vezes RAT mais FAP mais terceiros. Então, basicamente, a alíquota mais RAT vezes FAP mais terceiros. Aquela é a forma não substituída, ou seja, a fórmula padrão da contribuição previdenciária no Brasil. Tudo o que não for recolhido daquela maneira é contribuição substituída. Por exemplo, uma das formas de contribuição substituída, Fundo Rural. Fundo Rural substitui o recolhimento dos 20% sobre a folha de pagamento. Outra forma substituída, CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, substitui o formato dos 20% sobre a folha de pagamento. Enfim, todos os modelos que substituem são chamados de substituídas, inclusive até no Simples Nacional, que as empresas dos anexos 1, 2, 3 e 5 não têm o recolhimento que a gente conhece como patronal padrão. Eles recolhem o patronal como um percentual do recolhimento da DAS no final do mês. Então, aquilo é conhecido como substituído. Tá? Quando nós vamos fazer a tipificação da empresa, isso aí já pode até ter como uma base, empresas dos anexos 1, 2, 3 e 5 serão no código 1 da REINF, código 01, na tabela previdenciária. As empresas do anexo 4 serão no código 02. Por quê? Porque são empresas do Simples, mas que não têm a previdência substituída. Já o código 3 são aquelas que eventualmente tenham o anexo 4 e o anexo 1 também juntamente. Então, as chamadas atividades concomitantes. Tá? Então, nesse sentido, aí teremos só que tomar cuidado com a questão da classificação. Mas, contribuição social do contribuinte, nós trazemos também uma outra coisa, que são as retenções sobre os serviços prestados. E aí nós temos a retenção do ponto de vista de quem presta o serviço e que sofre a retenção, e a retenção do ponto de vista de quem toma o serviço e efetua a retenção. Ambos irão informar esse processo, ambos irão ter esta informação e, portanto, cada um, nesse contexto, cuidará da sua própria escrituração. Tá? Dentre as informações prestadas através da REINF, nós podemos destacar algumas. Serviços tomados ou prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. É claro
que não tenho aqui, dentro desta hora que é disponibilizada, não tenho aqui o objetivo de entrar no conceito subjetivo do que é mão de obra, do que é cessão de mão de obra, enfim, de que serviço é sujeito, de que serviço não é sujeito, enfim, não é o nosso objetivo. Aqui o que acontece é o seguinte: se a tua empresa hoje considera cessão de mão de obra, ela registra. Se ela não considera cessão de mão de obra, não haverá retenção, não haverá o registro. Basicamente, é este o formato. Inclusive, este formato é um formato que traz até um certo problema estrutural para a própria REINF. Embora eu compreenda o argumento da Receita Federal, que é a diminuição de custos para que não sejam gerados banco de dados desnecessários, há um problema estrutural aqui. Por quê? Porque a REINF é para aquele que efetua a retenção. Então, se é para aquele que efetua a retenção, se prestador e tomador não efetuar a retenção, nenhum vai informar. Portanto, não estará nem no arquivo de quem toma, nem no arquivo de quem presta. Então, nesse sentido, vai ter um gap aí de informações. Mas, ok, porque do ponto de vista da fiscalização, talvez o ideal não seria nós pensarmos em somente as notas que tiverem retenção, mas também aquelas notas de prestação de serviços, todas elas, para eventualmente a Receita também poder identificar se cabia retenção ou não a um determinado serviço prestado. Isso não vai acontecer, num primeiro momento. Então, num primeiro momento, só as notas que tiverem efetivamente valores que deverão ser informados. As retenções na fonte, IR, CSLL, COFINS, IR, CSLL, COFINS e PIS, incidentes sobre pagamentos diversos efetuados às pessoas físicas e jurídicas. Importante também dizer aqui, o fato complexo do que é o fato gerador de retenção, né? Porque nós temos para retenção o seguinte padrão de legislação: INSS, competência, PIS, COFINS, CSLL, caixa, e o imposto de renda, pagamento ou crédito, que ocorrer primeiro, o que dá um regime misto. Se o pagamento ocorre antes, é caixa. Se o pagamento ocorre depois da emissão da nota, ele passa a ser competência. Bom, nesse contexto, a REINF ela não vai criar nenhum tipo de padrão. Ela não cria padrão. Se a sua empresa entender que o INSS vai ser por competência, terá condições o suficiente de emitir o documento por competência. Se a sua empresa entender que a CSLL, por exemplo, ela vai ser feita pelo regime de competência e não de caixa, também será possível informar na REINF. Não tem problema nenhum. Se a empresa entender que vai ser por regime de caixa e não de competência, vai informar também, não tem problema. A REINF não vai limitar. Tanto é que a única informação que tem data na REINF, a data da nota fiscal, está só no registro do INSS. Porque o INSS não há dúvidas quanto a isso, o INSS é sempre por competência. Mas tem muitas dúvidas, muitas empresas, por exemplo, que optam ou não optam em fazer por caixa o PIS, COFINS e o CSLL, por exemplo. Tá? Então, essas empresas poderão continuar fazendo exatamente do jeito que fazem hoje e vão ter condições de reter exatamente da maneira que retém hoje. Tá? E informar também. Os recursos recebidos por ou repassados para a associação desportiva que mantém uma equipe de futebol profissional. Esse é um registro que os mineiros não precisam se preocupar, porque só é cabível aos clubes de futebol profissional. Né? Então, então, do ponto de vista dos mineiros, não precisam se preocupar. Embora eu não estou podendo falar muito, não, até porque meu time está que está uma beleza, viu? É. Bom, mas não sendo Vasco está bom. Né? Não sendo Vasco está bom. A comercialização da produção e a apuração da contribuição previdenciária também, substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais e pessoa jurídica, que é, basicamente, o fundo rural aplicado à pessoa jurídica
e para quem comercializa. Para quem adquire, esse registro estará lá no E-Social, mas para quem realiza a comercialização, está na REINF. Tá? Pessoa jurídica. Para quem realiza de pessoa física, estará lá no E-Social. Tá? As empresas que são desoneradas, e as empresas desoneradas, a gente vai ter aqui um detalhe, né? Se for uma empresa de construção civil, por exemplo, hoje ela pode ter parte das obras desoneradas e parte das obras oneradas. Então, ela vai informar que tem desoneração. Só que depois ela vai ajustar isso dentro do registro, dizendo qual receita está sujeita a essa desoneração. Mas ela informa que ela é desonerada, mesmo que não seja 100% desonerada, mas ela informa que ela é desonerada, ok? E as entidades promotoras de evento que envolvam a associação desportiva que mantém um clube de futebol profissional. Bom, para quem assustou de ter o clube de futebol profissional ali 2 vezes, eu vou até trazer aqui, só para questão de curiosidade, os recursos repassados ou recebidos pelo clube de futebol profissional sujeito a patrocínio, por exemplo, cotas de televisão, enfim, valores relativos ao futebol em si, eles têm 5%, eles compõem um valor de 5% de recolhimento de INSS. Portanto, é um modelo substituído, porque não há INSS sobre a folha de pagamento de jogador, por exemplo. O INSS é 5% sobre o patrocínio do clube. Quando tem lá na camisa, né, o time lá, aqueles patrocínios na camisa, patrocínios como uniformes, essas coisas. E as entidades promotoras, por quê? Hoje, por exemplo, tem lá o jogo no Mineirão. Lá. Tem jogo no Mineirão hoje? Não sei se tem. Tem? Quem que vai jogar lá? Hã? É Unidos do Barreiro contra o pessoal lá de... Hã? Não? Estou brincando. Gente, é Cruzeiro e quem? Ó, que isso? Ah, é? Então tá bom. É o único time mineiro que está na Libertadores? Mas tem mais de um time em Minas? Oh. Brincadeira, gente, brincadeira. Bom, o Mineirão, por exemplo, vai ter agora um jogo de futebol, não vai? Sobre o valor de bilheteria, 5% é INSS. 5% é INSS. E esse é o registro que a gente chama, dentro da REINF, esse registro é o que a gente chama de não periódico, ok? Bom, quem está obrigado, então? Todas as pessoas jurídicas que prestam e contratam serviço mediante cessão de mão de obra, tá? Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção também de PIS, COFINS e CSLL, e também as pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB. Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e, eventualmente, aquela empresa que patrocina essa associação desportiva. Então, algumas empresas patrocinam essa associação desportiva e vai ter também a obrigatoriedade da REINF. Entidades promotoras de eventos desportivos e pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou acreditaram rendimentos sobre as quais haja retenção do imposto de renda retido na fonte por si ou como representantes de terceiros. E aí entra, como regra básica, gente, como regra básica, ainda haverá alguns ajustes no manual da REINF, tá? Isso daí por quê? Porque ainda tem registros, principalmente ligados às pessoas físicas, que têm o imposto de renda retido na fonte, que está em duplicidade, ou duplicidade que eu digo não, que tem 2 fontes, que podem ser registrados tanto no E-Social, quanto podem também ser registrados na REINF. A Receita não se manifestou se ela vai manter dessa maneira, as pessoas físicas podendo, em alguns casos, informar por qualquer um dos módulos, ou se eventualmente ela vai cortar um módulo e vai manter só o outro. Ainda não tem essa definição, mas alguns fatos geradores, eles poderão ser enviados tanto pela REINF quanto pelo E-Social, principalmente quando a gente fala sobre o registro 1210 do E-Social e para o registro
de rendimentos, de imposto de renda 2070 da RENF, ok? Bom, aqui começa a nossa luta, porque veio o prazo. E aí o primeiro prazo começou para as grandes empresas, acima de 78 milhões em 2016, que foi o prazo de 1º de maio, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir desta data. Bom, o problema aqui começa porque quando ele fala fatos geradores a partir desta data, significa o seguinte: se a empresa utiliza um padrão, por exemplo, de fazer o recolhimento das retenções pelo Caixa, PIS, COFINS, CSLL, a empresa, de fato, ela cumpre o que está na 10.833, que são os pagamentos, só que ela tomou um serviço em março, por exemplo. Em março, ela tomou um serviço. Tá? Aí, observem essa fala para que vocês possam situar. Eu vou explicar direitinho aqui. Tá? Então, se eu tomei o serviço em março, mas eu estou pagando ele só em maio, o fato gerador aconteceu em março ou em maio? Maio, não é isso? Então, eu deveria retornar com essa nota até março e fazer a escrituração desse pagamento em maio. Em maio. Tá? Bom, não precisa se preocupar com isso agora. Agora não. Mas já se preocupem porque o mais provável é que em novembro ou em janeiro já entre o registro 2070. Qual que é o registro 2070, Filemão? O registro das retenções federais e do imposto de renda. Inicialmente, só para o INSS, porque o registro 2070 ele foi prorrogado. O único registro 2070 foi prorrogado. Mas não esqueçam que o dia que ele iniciar sua vigência, se for em janeiro, não é a nota de janeiro, mas são os pagamentos efetuados em janeiro e as notas serão dos períodos anteriores. Então já vão adequando. Por isso que eu falei para vocês agora, para assustar um pouquinho no início, mas depois vocês já tomarem cuidado para o futuro. Já organizarem um sistema de informação interna na empresa para que vocês tenham mapeado isso. Bom, aqui, aqui, em diversas oportunidades, ela já tem se manifestado a favor de realizar 100% das retenções em nota fiscal. Ela já tem se manifestado, já tem inclusive soluções de consulta que mostram esse posicionamento da Receita. No entanto, a lei mesmo ela define ainda regime de caixa. E nós temos aí um problema, por quê? A partir do momento que a Receita dá ao lucro presumido a possibilidade, a prerrogativa de apresentar só livro caixa em fiscalização, aquela regra aplicada ao imposto de renda, por exemplo, crédito ou pagamento que ocorrer primeiro, já cai por terra, porque crédito, a própria Receita falou o seguinte: crédito corresponde ao lançamento contábil de reconhecimento passivo, contrapartida despesa. Mas se eu não tenho a escrituração contábil, eu não tenho lançamento. E se eu não tenho lançamento, o fato passa a ser sempre em caixa. Esse é o grande problema. Porque a obrigação acessória, em si só, ela é simples. O problema passa a aplicar a obrigação acessória a uma legislação maluca. É aí que é o detalhe. Então, para quem apura por regime de caixa e apresenta livro caixa, utilizem um sistema de caixa para retenção também. Tá? Bom,
Para o segundo grupo, aquele que compreende os demais contribuintes, a partir dos fatos geradores de 1º de novembro. A mesma regra agora. INSS entra primeiro, o registro das demais contribuições entram depois. As demais contribuições, o mais provável é que seja janeiro, tá? Talvez adiante para novembro as grandes empresas, mas assim, eu acho, tenho minhas dúvidas que se eles vão conseguir. Eu acredito que vai, de fato, manter em janeiro do ano que vem, até porque o registro 2070 é para substituir a DIRF. E como a DIRF é anual, a tendência é que comece um regime anual, um registro anual de todo 2019 dentro da própria REINF, para ser dispensado a DIRF em 2020. Essa é mais ou menos a leitura que a gente tem feito em conversa com o pessoal da Receita Federal. E para o terceiro grupo, quem é o terceiro grupo? São as pessoas, são as entidades públicas. Eles fazem parte do terceiro grupo, grupo da administração pública, e aí eles começam a partir lá de 1º de maio de 2019. Eles têm um tempo maior para realizar as adequações. Tá? Bom, e essas informações, Filemon, elas são prestadas como? Basicamente divididas em eventos de tabelas, periódicos e não periódicos. Eventos de tabelas, basicamente, a única tabela que nós vamos ter é a tabela de processos administrativos judiciais. Para que serve? Para o seguinte, se você tem, por exemplo, uma empresa, por exemplo, ela tem um processo administrativo judicial que dispensa ela da retenção de um determinado serviço, por exemplo. Então, ela vai colocar aqui para que a hora que ela inserir no documento, na REINF, esses valores, ela relacionar este processo. Importante dizer que só irão para a REINF, ou só deverão ir para a REINF, os processos que serão utilizados no arquivo. Os processos que não serão utilizados no arquivo não serão necessários em serem inseridos na REINF, tá? Mas os processos serão utilizados, aí não tem problema, ele vai para lá. O evento R1000 é o evento de informações do contribuinte, e é o primeiro evento a ser transmitido à FD-REINF, uma vez que identifica o contribuinte, contendo dados básicos de sua classificação fiscal. Importante dizer que o cadastramento inicial, independente de movimento, ele precisa ser feito. O que vai acontecer é que, depois dele ser feito, se não houver movimento, nós vamos fechar o período sem movimento até o dia que houver movimento novamente, assim como é a regra da DCTF normal hoje. E aí, a cada janeiro de cada ano, eu vou enviar um sem movimento, para poder dizer que aquele ano eu não tenho movimento. Mas se eu voltar a ter movimento lá em agosto, eu envio agosto normalmente e volto a enviar sem movimento de setembro. E aí ele fica até o final do ano e dessa maneira. Tá? O 3010, que é o Receita de Espetáculo Desportivo, que é considerado não periódico, pois sua ocorrência não tem frequência pré-definida, devendo ser informado quando houver espetáculo desportivo em até 2 dias úteis após a sua realização. Se tratando de um espetáculo desportivo, esse exemplo só vai ser aplicado ao América, né? Porque é um espetáculo ver o América jogar, né? Fala a verdade. Então, só o América que vai ser aplicado esse registro. Não. Na verdade, como que vai acontecer? O Cruzeiro, por exemplo, Cruzeiro perdendo essa noite. Aí a empresa vai ter, aí o Cruzeiro vai ter até 2 dias para enviar o evento não periódico, né? Tá? Oi? Pois é. Aí o pessoal vai ter que ler tudo manual, sozinho. Só um exemplo também. Não, bacana. Bom, gente, agora, eventos periódicos.
Eventos periódicos são aqueles o quê? Que têm frequência previamente definida. Ou seja, é aquele que todo mês você tem que fazer para apurar o imposto. Basicamente, diferente do E-Social, por quê? O E-Social, para cada evento, você tem um arquivo. Então, por exemplo, se você vai admitir 10 pessoas, você encaminha 10 arquivos. Se você vai enviar 50 pagamentos, são 50 arquivos, e assim sucessivamente. A REINF ela é diferente. A REINF você vai ter um único, com exceção a esse que eu acabei de passar aqui, que é o 3010, com exceção a esse, que é bem específico, na verdade, só mesmo aos clubes de futebol. Estes aqui, nós vamos ter um único arquivo por mês, contendo todas as notas de mesma natureza. Então, por exemplo, quantos arquivos 2010 ou 2020 eu vou ter, Filemon? Você vai ter um único arquivo 2010, um único arquivo 2020. No arquivo 2010, você vai informar todos os serviços tomados. E no arquivo 2020, você vai informar todas as notas fiscais de serviços prestados. Então, no final do mês, você vai gerar um único arquivo com todos os registros que foram feitos durante aquele mês. Este prazo nós teremos até o dia 15 do próximo mês. Portanto, se nós pensarmos do ponto de vista estratégico, a gente vai identificar o seguinte: a nota fiscal de serviços, tanto prestado quanto tomado, normalmente ela já está lançada no dia 15 para outras apurações ou para outros levantamentos. Então, até o dia 15, é tempo suficiente de fazer também o levantamento dessas notas, porque elas já estarão no sistema. O grande problema que nós vamos encontrar, e aí é um problema que não é especificamente da REINF, mas sim da contribuição previdenciária, que é o seguinte: a retenção, normalmente as pessoas fazem exclusivamente 11%. Mas a retenção ela pode sofrer variações quando o profissional cedido estiver laborando em condições diferenciais que dê a ele aposentadoria especial. Então, por exemplo, para a empresa que contrata, ela tem que falar: olha, dos profissionais teus que estão aqui, 2 estão trabalhando em um ambiente que dá para ele 25 anos de aposentadoria. 2 vão trabalhar lá num ambiente que dá 15 anos de aposentadoria, que são ambientes, dependendo do grau máximo, o risco grave, risco médio e risco leve, né? Aí, para estes profissionais que estão lá, que dá direito a 25 anos, eu tenho que fazer um adicional de 2%, além dos 11%. Eu vou ter os 11 mais 2. Para aquele de 15 anos, eu vou ter 11 mais 4. São os adicionais por risco que dá direito à aposentadoria especial. Só que esta informação só será possível ser conseguida através do registro dos programas de segurança do trabalho que o contratante oferta ao contratado. Porque ao contratado fazer a nota, ele tem que saber qual profissional que trabalhou que tem direito a esse risco, a essa aposentadoria especial. Mas, Filemon, por que esse é um assunto um tanto... agora se tornou um assunto mais sensível? Porque no E-Social, quando eu estiver falando sobre lotações tributárias, tabela 1020, eu tenho uma informação lá que tipo de lotação. E o tipo de lotação, eu coloco se é um tomador de serviço por cessão de mão de obra e faço o link com o CNPJ do contratante. Então, eu vou dizer para o sistema do E-Social que o meu trabalhador está trabalhando no meu cliente X. E esse trabalhador assume os riscos desse cliente X.
os terceiros desse cliente X. Então, nós vamos ter que, para observar as obrigações de REINF e E-Social, revisitar todo o processo de informação da contribuição previdenciária. Porque o sistema é gerado em cima da lei, da norma. O que a norma pede? Né? Eu tinha uma amiga, na época de faculdade, chamava Norma. E aí, tudo que acontecia, vamos ver o que a norma pede. E isso virou um bullying na faculdade o tempo todo. Mas, de fato, nós precisamos de preocupar com o que a norma pede. Né? Exatamente. Então, dentro desse contexto, eu preciso entender que o sistema, ele simplesmente vai evidenciar o que está normatizado. E o que está normatizado, que vai ser evidenciado, é o legal. E, normalmente, as empresas hoje acabam, pela dificuldade da informação, elas acabam negligenciando isso. Então, é muito comum, ao fazer uma auditoria previdenciária, por exemplo, é muito comum a gente não encontrar registros de adicional de retenção, justamente porque não tem a fonte da informação. Tá? Oi? Não. Caso, por exemplo, a minha empresa cede mão de obra para uma outra empresa. Eu cedo 10 funcionários. Destes 10, lá na empresa contratante, 5 estão trabalhando com direito à aposentadoria especial de 15 anos. Se eu observar o vínculo original dele, eu não tenho adicional sobre ele. Mas se eu observar onde ele está laborando naquele momento, eu tenho que pagar o adicional. E por eu ter que pagar o adicional, o meu contratante também está sujeito a reter os valores de adicionais na retenção. Tá? Então, esse é o risco, o problema está aí. Ok? Os recursos recebidos ou repassados, retenção na fonte. A retenção na fonte, aqui, é importante dizer que a data do documento ela foi substituída pela competência da retenção. Justamente porque a competência da retenção ela tem ligação com o pagamento. Só que o campo ele fala crédito ou pagamento que ocorrer primeiro, lembrando aquilo que está na lei do imposto de renda. Como é um registro comum, tanto para o imposto de renda quanto para as demais retenções, isso aí é uma norma de sistema, tá? Em que vai levar em consideração só a competência que houve a retenção. A competência que houve efetivamente a retenção. Tá? Esse é o registro 2070. Embora o registro 2070, eu retorno a falar que possivelmente vai ser a partir de janeiro de 2019. Isso não está fechado ainda. Há uma possibilidade de adiantar para um grupo de empresas para novembro, mas o que eu mais entendo que vai acontecer é em janeiro mesmo. Recursos recebidos ou repassados para a associação desportiva que mantém uma equipe de futebol profissional. É chamado patrocínio. Tá? Comercialização de produção e apuração da contribuição previdenciária substitutiva pelas agroindústrias ou demais produtores rurais, pessoas jurídicas. Este é somente para as pessoas jurídicas ou agroindústrias que estão sujeitas ao Fundo Rural. Então, todas as notas fiscais deverão ser escrituradas dentro da REINF antes para serem enviadas à REINF. Mas e as pessoas físicas? Volto a falar, elas estarão no E-Social. Tá? As pessoas físicas que estão sujeitas ao Fundo Rural estão no E-Social. E quem adquire? Quem adquire também está lá no E-Social. Aqui é só a pessoa jurídica que comercializa. As demais estão todas lá no E-Social. E as empresas que se sujeitam à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, chamada de CPRB, que são as desonerações na folha de pagamento. Estas empresas elas vão ter que informar o registro de CPRB contido dentro da REINF. Ok? Bom,
Todas as informações prestadas relativas a tributos e contribuições em um determinado período de apuração são consideradas um movimento, que pode conter um ou mais eventos. Tá? Então, eu posso ter um evento só de prestação de serviço, eu posso colocar prestação e serviços tomados, enfim, tudo isso vai compor um único movimento. Ok? O fechamento do evento vai acontecer com o 2099. Finalizei o 2099, fechou o evento, está resolvido o problema. Tá? Se ele precisar ser reaberto, ele vai ser enviado o registro 2098. A questão de fechamento e reabertura funciona exatamente na mesma mecânica, na mesma forma, no mesmo jeito que acontece no E-Social das Domésticas. E-Social das Domésticas, eu finalizo o processo, vou lá e faço um fechamento. Se eu precisar de alterar, eu reabro. Assim também vai acontecer com o E-Social normal e com a REINF, porque esse é o modelo adotado para isso. Lembrando uma coisa, aqui, se acontecer, eu estou no mês de maio, aconteceu que eu descobri um erro lá no mês de fevereiro. Então, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou ter que voltar reabrindo todos os períodos e depois volto fechando todos os períodos. Assim como acontece hoje nas domésticas, assim como vai ser também no E-Social. Tá? Bom, a situação sem movimentos para o contribuinte somente ocorrerá quando não houver informação para o registro 2010 a 2070. Nesse caso, o 2090 vai ser enviado dizendo que não tem movimento e vai perdurar até o final do período, podendo, claro, ser enviado novamente, ser requerido novamente em janeiro. Ou seja, cada janeiro eu tenho que enviar sem movimento. A empresa não tem movimento nenhum, Filemon, todo janeiro você vai precisar de enviar sem movimento. Tá? É por ano, exercício. Certificado digital. Na verdade, a gente vai poder assinar tanto pelos certificados A1 ou A3, tá? Por procuração ou não, de CNPJ ou de representante legal, assim como já acontece com as demais obrigações contidas na Receita Federal. Tá? As procurações são as mesmas. Bom, os certificados digitais serão necessários em dois momentos. No primeiro momento é o momento de você vai falar assim, olha, estou aqui, vou começar a transmissão dos eventos. E aí você vai e leva o certificado digital e vai iniciar as transmissões. No entanto, vão também ser necessários a cada documento uma assinatura, a cada arquivo uma assinatura. Tá? Mas isso, gente, essa operação vai acontecer dentro do software de vocês. Então, na prática, atentem-se para a orientação da ferramenta que vocês utilizam. Tá? Na prática, atentem-se para a ferramenta que vocês utilizam, que a ferramenta é o que vai dar, na prática, total respaldo nessa questão tecnológica. Bom, os eventos que compõem a FDD REINF devem ser transmitidos mediante a autenticação e assinatura digital, utilizando esse certificado digital. No entanto, salvo para as micro e pequenas empresas, optantes pelo Simples Nacional com até 3 empregados, que poderão transmitir os seus eventos via o código de acesso, que já existe hoje o código de acesso. Tá? Já existe hoje, você só vai aplicar eles à REINF e vai informar. Então, não é necessário o certificado digital se for uma empresa do Simples Nacional com até 3 funcionários. Tá? Os contribuintes não obrigados à utilização de certificados digital, tais como empregador doméstico, microempreendedor, vão fazer através de código de acesso também, e eles vão poder fazer e enviar esses arquivos. Ok? Então, o esquema da REINF, basicamente, o que é, ou como funciona. Existe um cadastro inicial a ser feito, a ser encaminhado. Esse cadastro inicial já pode ser feito hoje para as grandes empresas e vai ser feito a partir de novembro para as pequenas, para as demais, né? Eventos periódicos. Se a empresa tiver processos, já vai cadastrar os processos. E aí, o 2010 e o 2020 trata de notas fiscais de serviços prestados, serviços tomados.
Aí depois 2030, 2040, 2050 e 2060, trata-se de recursos recebidos ou repassados para clubes de futebol, comercialização de produção rural, CPRB e também, agora falhou aqui, o 2060. O 2070 é o imposto de renda, a CSLL, o PIS e o COFINS. Este está temporariamente prorrogado. O 2070 não é necessário enviar agora. E o 3010, que é um evento não periódico que faz parte do evento esportivo de um clube de futebol. Tá? Aí vamos para o 2099. Eu fiz o fechamento, travou isso aqui, não muda mais. O 2099 pode ser reaberto com 2098, fechado novamente com 2099, e ele gera o 5001. Gerando o 5001, este 5001 aqui, ele é um evento de retorno, não é um evento de envio. Ele é um evento de retorno. Ou seja, eu vou encaminhar o quanto que a minha nota fiscal tinha de valor, qual que é o consolidado, e o retorno vai informar qual o valor consolidado por contribuinte. E este mesmo retorno que está aqui vai ser o que vai alimentar a DCTF Web. O mesmo retorno que está aqui, ele vai ser o mesmo que vai alimentar a DCTF Web. Então, alimentando a DCTF Web, tá? Aí ele gera as informações de recolhimento. Ok? A qualquer momento, Filemon, fiz besteira. A qualquer momento nós podemos usar o DISC 9000. O DISC 9000 é esse aqui, ó, que exclui todos os eventos. Claro que a exclusão ela deve ser sequencial. Eu não posso excluir um evento anterior se houver um evento posterior enviado. Eu tenho que, se eu quiser, por exemplo, retirar todos os registros, eu tenho que retirar sequencialmente, em sequência contrária, porque a sequência vai ser requerida nesse contexto. Tá? Mas eu posso retirar todo o evento, todos os eventos. O R9000 você pode utilizar para qualquer hora, excluir um evento que não foi correto. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte: eu não consigo alterar uma única nota. Se eu quiser alterar, eu tenho que alterar o arquivo inteiro, porque o arquivo inteiro é que contém as notas. Eu não consigo alterar só o arquivo, eu tenho que alterar só um registro, eu tenho que alterar o arquivo todo. Ok? Então, tecnologicamente, nós temos essa situação. Transmissão. Eu tenho que observar o quê? Uma sequência lógica de eventos, tá? Conforme a figura. Pois as informações constantes no evento F1000 e F1070, que é a tabela de processos, quando for o caso, serão necessárias para os processamentos de uma maneira geral. Tá? Ok. Cada evento transmitido e validado pela FDRINF, ele retorna um comprovante. Esse comprovante, o mais próximo que a gente tem dele hoje, é o que a gente conhece como DANF. Então, você vai encaminhar um XML, esse XML vai retornar com um registro, com um comprovante. E esse comprovante ele vai ter, entre outras coisas, se esse arquivo ele foi, de fato, processado com sucesso, porque um arquivo recebido com sucesso não significa que ele foi processado e que ele foi aprovado. Arquivo recebido com sucesso seria só um sinal, você ainda não pode ser feliz. A felicidade vai ser quando o arquivo não tiver ocorrências. Arquivo processado com sucesso, basicamente, é porque ele foi passear e voltou. Ou seja, ele passou pelo serviço de recepção da Receita e retornou ao contribuinte. Então, esse arquivo foi e retornou. Então, ele foi processado com sucesso. Agora, o arquivo ele vai ser, de fato, válido e juridicamente aceitável quando ele não tiver ocorrências. Ocorrências do tipo que todas as notas fiscais sejam da mesma competência. Porque se estamos falando de retenção da competência, todas as notas deverão estar na mesma competência. Então, se você... eu não sei se no caso de vocês acontece isso, e sempre é culpa do estagiário de esquecer uma nota fiscal do mês anterior.
o estagiário sempre dá esse problema. Então, esqueceu a nota no mês anterior? Ok, você vai precisar de reabrir o evento do mês anterior e alterar. Então, esse procedimento vai ser a exclusão do evento enviado, a inclusão da nota no seu sistema, a geração de um novo arquivo e o envio. Claro que isso vai ser gerado também a retenção naquela competência, e se não foi recolhido naquela competência, vai gerar multa e juros para o recolhimento. Tá? Então, porque o sistema não vai aceitar você escriturar uma nota da competência 3 dentro da competência 4, ou 5, ou 6, enfim, o sistema não vai permitir. Ele vai te dar uma ocorrência, vai falar, olha, as notas fiscais não estão de acordo com os registros. Tá? Então, nesse sentido, gente, o mais adequado é criar um processo de informação para evitar que isso aconteça. Tá? Cada evento transmitido que não seja validado, o sistema não retornará um recibo de entrega, mas sim uma mensagem de erro, comunicando a necessidade de revisão e retransmissão do evento. Tá? Então, o evento foi e voltou. Se ele voltou a curtir. Agora, o problema é que se ele não voltou a curtir, ele vai voltar assim, olha, tem um negocinho para você corrigir. Tá? Então, fiquem atentos aí. Bom, a partir desta data, a FD-REINF, o contribuinte da pessoa jurídica, vai passar a ser só 8 dígitos. Tá? 8 posições. Isso é importante porque também no E-Social são 8 posições. Isso impacta no quê, Filemon? Tem empresas que optam em realizar uma GFIP, por exemplo, por estabelecimento. Então, ela tem uma GFIP por estabelecimento, hoje ela é considerada um empregador ou estabelecimento. A partir do momento que vier a REINF E-Social, não haverá mais o estabelecimento. Haverá somente o CNPJ de 8 dígitos, que é a raiz, que é o conceito lá na CLT de empregador único e o conceito centralizador na Receita Federal. Então, o mesmo conceito que acontece com o imposto de renda e assim sucessivamente. Desta maneira, o controle será centralizado. Aí muita gente me pergunta, então como que eu faço, Filemon? Eu vou ter que colocar o sistema, lá na filial, eu vou ter que colocar um sistema que é da matriz, como que eu vou fazer isso aí? Olha, gente, administrativamente, cada empresa tem um modelo de gestão de informação. A única coisa que será necessário é que, no momento da geração da REINF, todas as notas fiscais de serviços tomados ou prestados mediante cessão de mão de obra estejam no mesmo banco de dados. Porque, senão, o sistema vai gerar XML com dados faltantes. Tá? Então, isso tem que estar, todo esse movimento deverá estar no mesmo banco de dados. Porque se você tem 2 ou 3 bancos de dados separados, possivelmente você vai precisar desenvolver um criador autônomo de XML, onde ele vai em vários bancos de dados e faz a leitura e a varrição desses dados. Ok?